Nesse vídeo eu quero comentar sobre o período de apresentação das demonstrações contábeis e também os requisitos para a publicação dessas demonstrações. E no final do vídeo, um breve resumo desse capítulo 3. O livro texto base que eu estou usando aqui no canal é o livro do Marion, esse aqui, dessa playlist de contabilidade básica que eu estou construindo aos poucos. O link desse livro está na descrição. Vale a pena ter esse livro e dar uma olhada nele lá. Então, aqui no canal eu estou construindo a playlist de contabilidade básica e nós estamos no capítulo 3, que fala sobre as demonstrações financeiras. Só relembrando o que são demonstrações financeiras. São documentos emitidos pela contabilidade, que tudo começa na coleta de dados que um escritório faz, que um contador faz. E com essa coleta de dados que entra numa empresa, que geralmente acontece por meio de notas fiscais, ou enfim, N documentos, então a contabilidade gera os seus relatórios contábeis que podem ser transformados em demonstrações contábeis. O que são demonstrações contábeis? São aqueles relatórios que são obrigatórios por lei e que a publicação deles varia conforme o tipo de construção de sociedade. Então, uma empresa ou uma organização, uma sociedade anônima é diferente de uma empresa limitada, por exemplo. Isso eu tratei no vídeo anterior. Dá uma olhadinha lá na construção dessa playlist. Hoje eu quero falar então sobre o período de apresentação das demonstrações financeiras, o que o Marion traz nesse texto dele, nesse livro. A Lei das Sociedades por Ações estabelece que, ao fim de cada período de 12 meses, a diretoria da empresa fará elaborar, com base na contabilidade, as demonstrações financeiras. Este período é denominado de exercício social ou período contábil. Não há necessidade de que o exercício social coincida com o ano civil, ou seja, que vai do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Todavia, para fins fiscais, o imposto de renda, por exemplo, sugere o encerramento em 31/12. Então, a gente aprendeu aqui, que é uma palavra-chave desse vídeo de hoje, que o exercício social ou período contábil, ele não tem necessidade de seguir essa data, né, do dia 1º de janeiro a 31. Mas isso é uma coisa convencionada, na verdade, né, por conta de tributos. Não é obrigatório por lei, mas pela prática meio que acaba se tornando obrigatório. A data do término do exercício social é definida pelos proprietários da empresa e não pode ser alterada, exceto em condições supervenientes. Isto é, se a empresa decidir, começou dessa forma, né, que o exercício terminará em 31 de dezembro, não se deve mudar essa data sem que haja um motivo muito forte. Já as empresas de capital aberto, aquelas que negociam suas ações na Bolsa de Valores, ou mesmo as instituições financeiras, que nem sempre são SA, né, devem publicar demonstrações financeiras semestralmente, para melhor informar o público. Tem empresas que publicam a cada 3 meses. Na verdade, muitas empresas de capital aberto publicam suas demonstrações contábeis a cada 3 meses, né? E já do ponto de vista gerencial, esses relatórios contábeis, agora tratando de relatórios contábeis, podem ser emitidos diariamente ou quando você quiser, ou quando o cliente pedir, solicitar, né? Lá nesse escritório que eu estou trabalhando para aprender um pouco da prática contábil, eu, assim que fiz a parte contábil de determinada empresa, eu simplesmente entrei no sistema e já emiti vários desses relatórios, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, no caso dessa empresa, né? E DFC também, DMPL. Então é uma coisa que dentro do escritório de contabilidade hoje em dia é bem tranquilo de emitir, o sistema faz tudo isso. E ele fala isso no livro, inclusive, que com os softwares ou de modo online fica bem menos complicado de se fazer a emissão, de se emitir esses relatórios, né? Beleza, então nesse tópico sobre o período de apresentação das demonstrações financeiras, isso que eu quero tratar no vídeo de hoje. Já falei brevemente, né, sobre a questão do exercício social, que isso varia de empresa para empresa. Empresas de capital aberto é um pouco diferente. Muitas delas emitem ou tornam públicas, né, essas demonstrações contábeis a cada 3 meses ou 6 meses, e a maioria das empresas respeita esse exercício social ou período contábil, que não é obrigatório fazer do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro, mas por fins de prática contábil, muitas empresas acabam fazendo, né?
Requisitos para a publicação das demonstrações financeiras. Alguns dados são fundamentais no momento da publicação. Entre eles, destacam-se a denominação da empresa, o título da demonstração financeira, se é um balanço patrimonial, uma DR, né, e a data do exercício social. As demonstrações financeiras de cada exercício devem ser publicadas com indicação dos valores correspondentes ao exercício social anterior. Se você pegar uma demonstração contábil, um balanço patrimonial que seja, que a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, né, sobre essa demonstração contábil, e você observar de uma empresa de capital aberto ou alguma dessas que sai publicada em jornal, você vai ver que sempre tem dois valores, o do ano anterior e do ano corrente. E isso é exigido, inclusive. Isso é para facilitar a leitura, né, mesmo do usuário. Sempre haverão duas colunas, uma atual e a do ano anterior. As demonstrações financeiras poderão ser apresentadas com a eliminação dos 3 últimos dígitos. Isso é uma coisa que eu sempre me confundo até hoje, na verdade. Como eu não lido com isso na minha prática, então eu acabo confundindo. Mas aqui ele diz, ó, sempre são apresentados com a eliminação dos 3 últimos dígitos. 3 casas decimais, principalmente em números grandes. Deve-se, neste caso, colocar no cabeçalho das demonstrações financeiras a expressão em milhares ou em milhões. Quando está escrito lá, quando vem escrito nas demonstrações em milhares, pelo livro aqui, na verdade a unidade, na verdade o valor que tem ali, o número que tem ali se refere a milhões. Então, ele dá um exemplo, ó, 426, 941, 386. Esse é o número ali completo, né? Então, cortou as 3 últimas casas, esse valor está, na verdade, eles são milhões, né? 426 milhões, 941 mil, 386. Mas é um número muito grande. Então, cortam-se as 3 últimas casas decimais e se coloca no cabeçalho que a expressão mesmo, por extenso, em milhares. Quer dizer que representa milhões, na verdade. Da mesma forma, quando é bilhões, porque aí é maior ainda, né? Então, só que em bilhões, ao invés de escrever em milhares, se escreve no início da demonstração contábil em milhões. Vou dar um outro exemplo: 426 bilhões, 941 milhões, 386 mil, 418. Cortam-se, neste caso, quando é bilhões, dá para cortar até 6 casas decimais, então fica reduzido, apenas se escreve por extenso em milhões e entende-se aquilo como bilhões, na verdade. Eu acho que é uma questão mais de costume, né? De quem lida com isso. Em grandes empresas tem esse problema, né? Que mais? Todos os relatórios contábeis deverão começar com os comentários da diretoria, também conhecidos como relatório da administração. Aqui tem um exemplo bem didático no livro, que na prática, quando a gente pega essas demonstrações completas de empresas, principalmente as de capital aberto, as SAs, é um pouco diferente, mas aqui ele só traz uma breve ilustração. Olha só, deixa eu ver se aparece no vídeo. Então, o relatório aqui, as demonstrações, que nesses arquivos das empresas SA, quando você baixa o PDF lá do site, porque sempre que você entra no site direto, ou na Bolsa de Valores, mas no site direto de uma empresa, por exemplo, a Petrobras, ela disponibiliza isso. Então, você baixa um PDF com todas essas demonstrações. Tá vendo aqui? Balanço patrimonial, demonstração de resultado. No caso aqui a DLPA, né, também. E as notas explicativas aqui embaixo. Além disso, o que mais? Para finalizar esse vídeo de hoje, após as notas explicativas, haverá assinatura dos diretores e do profissional contábil. Se for uma empresa, ainda precisará ter um parecer da auditoria externa. A auditoria externa é constituída por pessoas que não possuem vínculos empregatícios com a empresa, portanto são independentes, que dão opinião sobre a qualidade dos relatórios contábeis. Inclusive, isso é uma disciplina do curso de contabilidade, para quem está assistindo esse vídeo e não sabe disso. Na faculdade a gente tem disciplina de auditoria. E é uma auditoria focada na auditoria externa. Claro que a gente aprende um pouco sobre a auditoria interna também, mas é focado nisso. Então, resumindo o vídeo de hoje, a gente aprendeu sobre o período de apresentação das demonstrações contábeis, bem como os requisitos básicos, segundo o livro do Marion, que é uma contabilidade bem básica, né? E só para reforçar quais são os relatórios contábeis exigidos pela Lei das Sociedades por Ações, os obrigatórios Sociedades por Ação, balanço patrimonial, DR, DLPA ou a demonstração de mutação do patrimônio líquido, e a DFC, né? E as empresas limitadas, balanço patrimonial e DR. E os não obrigatórios, aqui no livro ele coloca a DFC como não obrigatória, mas agora eu não tenho certeza sobre isso, se ela é obrigatória ou não. Eu sempre vejo, na verdade, a DFC sempre está nessas publicações. A DVA,
o balanço social, entre outros, os não obrigatórios, né? Beleza, então esse foi o meu comentário para o vídeo de hoje, e no vídeo que vem, no próximo, de semana que vem, eu já vou começar o capítulo 4 desse livro. A gente está progredindo e eu vou começar a falar sobre o balanço patrimonial, uma introdução. Beleza? Valeu!